trabalhos para provar um dos teoremas mais bonitos da geometria diferencial, que é o chamado teorema de Gauss-Bonnet. Vai ficar claro aqui quando chegar o momento, vai ficar claro, espero eu, o porquê da beleza, né? Porque ele vai ser um teorema global que de um lado relaciona, de um lado você tem a geometria da superfície e do outro lado a topologia. Muito bem, então a gente vai começar com uma superfície regular S, do R3. Superfície regular. Certo. E o teorema de Gauss-Bonnet tem a ver com a curvatura de Gauss. A gente vai precisar da expressão da curvatura de Gauss em coordenadas. E aí, se a gente usa um sistema de coordenadas arbitrário, essa expressão é bem complicada. Então, para simplificar a demonstração, a gente vai usar sistemas de coordenadas ortogonais. E para esses sistemas, eu acho que eu coloquei aqui como exercício, numa dessas listas, derivar uma expressão para a curvatura de Gauss, que era a seguinte. A gente vai usar o seguinte fato. Se a gente tem um sistema de coordenadas ortogonal, ou seja, se o f é zero, então a curvatura de Gauss tem a seguinte expressão. Isso implica que a curvatura de Gauss é menos 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de E vezes G, que multiplica EV sobre raiz quadrada de EG derivado com relação a V, mais GU sobre raiz de EG, isso tudo aqui, derivado com respeito a U. Então, essa era a expressão que eu acho que eu passei como exercício, né? Checar que essa fórmula é válida. Bom, a observação-chave que vai nos levar ao teorema de Gauss-Bonnet é que se você olha para a expressão curvatura de Gauss multiplicada pela raiz quadrada de EG, então isso aqui pode ser visto então como derivada de alguma coisa com relação a V, mas a derivada de alguma outra coisa com relação a U. Ou seja, isso aqui é a divergência de algum campo. Certo? Esse é o ponto-chave. K raiz quadrada de EG é a divergência de um certo campo. Tá? Essa é a observação-chave. Então, no meio da demonstração vai aparecer o teorema da divergência e aí a gente tem que interpretar o que acontece com o termo de fronteira. Muito bem. Lembre que isso aqui é mais fraco do que ser isotérmico, né? Quer dizer, isotérmico era quando valia que o F é zero e o E era igual a G. Esses sistemas de coordenadas também existem em superfícies, mas isso é muito mais difícil de provar. No caso de parametrizações ortogonais, a demonstração de que esses sistemas de coordenadas sempre existem não é tão difícil assim. Deixa eu só comentar por quê, então. Ou seja, a proposição... Polares, sim, isso é uma boa observação, que as polares satisfazem usando a carta exponencial, você diz, né? Mas aí você tem que usar, digamos, isso é uma boa observação, mas você tem que usar coordenadas, como você falou, coordenadas polares, né? E em geral, quando você faz isso, você tem que omitir a origem, né? Porque você quer trabalhar com um aberto, onde a coisa seja realmente um difeomorfismo. Então, quer dizer, se você está interessado em construir um sistema de coordenadas em P, mas na realidade você está construindo um em Q aqui. Então tem um pequeno detalhe, né? Então vamos só indicar como é que se prova que na vizinhança de qualquer ponto P tem um sistema de coordenadas ortogonais que vale inclusive em P. Né? Ou seja, em torno de qualquer ponto P,
em S existem coordenadas, bom, existe um sistema de coordenadas ortogonal. Sistema de coordenadas. A demonstração é só EDOs ortogonais. A demonstração é basicamente EDO. Deixa eu dar a ideia aqui, né? A ideia é a seguinte: imagina que você tem, vamos fazer no plano, né? Porque no fundo localmente uma superfície é um plano. Então o que está por trás disso é que se você me dá um aberto aqui em torno da origem, por exemplo, se você me dá dois campos W1 e W2 que são linearmente independentes em cada ponto, então eu afirmo. Você pode olhar para as órbitas desses campos, né? Você vai olhar para as órbitas do W1, uma coisa mais ou menos assim, né? Você pode olhar também para as órbitas do W2, são linearmente independentes os dois campos, né? Essas curvas são transversais. Então a afirmação é que existe um sistema de coordenadas que vai cobrir uma vizinhança da origem aqui, certo? E que vai fazer com que as curvas amarelas sejam as imagens dos segmentos horizontais e as laranjas são as imagens dos segmentos verticais. Sempre existe um sistema de coordenadas que faz isso, tá certo? Ou seja, isso aqui a ideia é usar essa afirmação que eu vou indicar aqui como é que prova. Estou só fazendo um esboço aqui da demonstração da proposição. Bom, vocês estão fazendo o curso de EDOs, o que esse tipo de coisa lembra? Fluxo tubular, não é isso? Um fluxo tubular é para um campo só. Então, o que eu estou dizendo aqui é que no caso de superfícies, né, se eu tiver dois campos linearmente independentes, eu posso fazer um fluxo tubular para os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, o que está por trás é o fluxo tubular. Ou seja, o que ele diz é o seguinte, pelo teorema do... Vamos colocar as hipóteses aqui, né? Então, eu tenho dois campos, W1 e W2, são campos diferenciáveis, linearmente independentes, em alguma vizinhança do zero, em R2. Essas são as hipóteses. Então, você sabe que pelo teorema do fluxo tubular, você consegue... Vamos ver se vocês concordam com isso. Pelo teorema do fluxo tubular, existe uma função diferenciável, F1. Estou olhando agora só para o campo W1. F1 que vai estar definida em alguma vizinhança da origem, provavelmente menor ainda, definida em alguma vizinhança do zero, tal que o núcleo da derivada de F1 é exatamente o espaço vetorial gerado pelo W1. Certo? Denotar assim, isso aqui é simplesmente o conjunto de todos os vetores da forma lambda W1 com lambda real. Isso em cada ponto x. Certo? Bom, por que isso? Porque o fluxo tubular diz que você consegue... Se aqui está o seu campo W1, o fluxo tubular diz que existe um difeomorfismo numa vizinhança desse campo, tal que a derivada do difeomorfismo manda o W1 no vetor, não sei como é que vocês escrevem, por exemplo, o vetor vertical, tal que a derivada do φ aplicado ao W1 é o vetor 0,1, por exemplo.
Isso é o que o teorema do fluxo tubular diz, se, claro, o W1 no ponto em questão for diferente de zero, que é o caso por causa da independência linear. Então, uma vez que você tem esse sistema de coordenadas, qual é a função que você coloca aqui para que o núcleo da derivada dela seja exatamente a reta vertical? Que função é essa? Aqui tem coordenadas, sei lá, x e y. Então, vamos usar x e y, não, vamos usar a coordenada z1, z2. Então, que função é essa aqui? Z1, né? A função Z1. Então, a função Z1 é uma função real, tal que a derivada dela, o núcleo, é precisamente a direção vertical. Então, você simplesmente pega a composta Z1 composta com φ. Então, essa composição aqui vai ser uma função diferenciável, que vai estar definida uma vizinhança da origem e cujo núcleo da derivada é exatamente a reta em cada ponto, é a reta gerada pelo W1. Isso se chama de integral primeira, porque ela é uma função que fica constante ao longo das órbitas do fluxo. Certo? Então, essa função existe. Mas mais ainda, né, eu posso fazer a mesma coisa para o W2. Então, na verdade, isso aqui vale para I igual a 1 ou 2. Tenho duas funções, então, F1 e F2. Portanto, a ideia é definir a seguinte aplicação, que vai ser a minha aplicação, digamos, Z, né, de um ponto x e y. A Z é, digamos, a inversa do x, né? Então, o Z é simplesmente F1, F2. Certo? Essa é a ideia. Então, o ponto aqui é que você observa que, em primeiro lugar, a derivada de Z na origem é um isomorfismo. Certo? Vocês observam que, em primeiro lugar, a derivada de Z. Isso aqui vai ser uma transformação do R2 no R2. Isso é um isomorfismo. Bom, por quê? Porque se você tem um vetor que está no núcleo da derivada de Z, ele vai estar no núcleo da derivada do F1 e também no núcleo da derivada do F2. Só que o núcleo da derivada de F1 é o gerado pelo W1, e da derivada de F2 é o gerado pelo W2. Não é o meu não, né? Então, a interseção é o zero, porque os vetores são linearmente independentes. Certo? Então, isso aqui é um isomorfismo. Portanto, pelo teorema da função inversa, você pode pegar uma vizinhança pequena da origem, de tal maneira que essa Z é um difeomorfismo sobre a imagem. Certo? E aí a X é simplesmente a inversa de Z. Ok? E aí o que vai acontecer é que, ou seja, se você olhar para a definição das coordenadas, né, esse eixo aqui, o Z1, vai ser exatamente a F1, e esse eixo aqui, que é o Z2, é exatamente a F2. Só que como as curvas amarelas são exatamente aquelas curvas onde Bom, aqui tem que ter cuidado qual é F1 ou F2, né? No caso, como é que eu fiz? Eu fiz para que as amarelas são as do W1, né? Então, W1 eu peguei o Z1, que é o F1. Então, as curvas amarelas são exatamente aquelas onde o F1 fica constante. Não é isso? Portanto, acho que está trocado, né? O F1 constante é a vertical. Então, você faz... Sei lá, põe assim, então. Funciona assim?
Acho que seria mais simples. Aqui não faz muita diferença. Seria mais simples botar um F2 aqui, né? Enfim, se eu estiver fazendo errado, é só trocar aqui o F2 e o F1. E aí o ponto é que as curvas amarelas, digamos, são aquelas onde a função F1 é constante, tem que ser mandadas então nas horizontais. E as laranjas são onde a F2 é constante, tem que ser mandadas nas verticais. Certo? E aí como é que a gente aplica isso para provar o teorema, né, de que sempre existem sistemas de coordenadas ortogonais? Simplesmente a ideia é pegar esses campos aqui para que eles sejam ortogonais com relação à primeira forma fundamental. Como é que você pode fazer isso? Então, a ideia seria assim, você tem aqui a sua superfície, S, tem aqui um ponto P, tá certo? E aí, numa vizinhança aqui do ponto P, você escolhe um sistema de coordenadas. U e V. Então, você tem os vetores coordenados XU e XV, que a princípio não são ortogonais. Mas aí você pode mudar esses campos da seguinte forma, né? Você chama de, sei lá, chama de W1 o XU, W1 chapéu, digamos. E aí o W2 quem seria? Eu tenho que corrigir o XV para que ele fique ortogonal. Isso? Então eu tenho que pegar o XV e somar alguma coisa que é um múltiplo de XU. Quanto que é essa coisa? Se eu fizer o produto escalar aqui vai me dar o F, né? Dividido por raiz de E, eu tenho a impressão. Tá certo isso? Então, se eu faço isso agora, o XU é o W1, o XV é um outro campo aqui, W2, mas os dois agora são ortogonais sobre a superfície. W2 chapéu. Certo. E aí eles geram curvas aqui, né? As ópticas dos campos. Então, a ideia é que agora você traz pela parametrização original, isso vai me dar... Bom, o XU vai corresponder ao horizontal, né? W1. E o W2 vai corresponder a um certo... W2 chapéu vai corresponder a um certo W2 aqui, que eu não sei quem é, mas o que eu sei é que as imagens são ortogonais. E aí você aplica o teorema que eu acabei de falar, que vai existir uma parametrização aqui, que vai mandar o horizontal, as curvas horizontais nas órbitas do W1 e as curvas verticais nas órbitas do W2, que por sua vez são mandadas em curvas que são ortogonais. Certo? Então vejo que não tem nada mais do que o teorema do fluxo tubular. Ok? Vocês completam aí os detalhes. Então, em torno de qualquer ponto P numa superfície regular, sempre existe um sistema de coordenadas ortogonais nos quais aquela fórmula vale. Muito bem. Então, vamos lembrar o que a gente fez na aula passada, né? Quer dizer, o objetivo agora é tentar interpretar geometricamente o que está dentro ali daquela expressão. Então, a gente provou na aula passada a seguinte proposição, né? A gente tinha uma curva alfa e tínhamos dois campos W1 de T e W2 de T, que eram campos tangentes e unitários ao longo de alfa. Unitários ao longo de alfa. Alfa é uma curva contida na superfície, e os campos são tangentes à superfície S ao longo de alfa. Então a gente mostrou aqui que se você pega uma função ângulo, φ, que mede o ângulo orientado do W1 de T até o W2 de T, então a gente mostrou que quando eu olhava para a derivada covariante do W2, isso representa aquilo que eu chamei de valor algébrico, né? Isso se relaciona com a derivada do W1 somando a derivada da função ângulo. Isso foi o que a gente fez
na aula passada. E aí um corolário que eu também comentei na aula passada é que se você escolhe o W1 como sendo um campo paralelo e o W2 como sendo o próprio vetor velocidade da curva, que é assumida então ser parametrizada por comprimento de arco, isso me diz então que a curvatura geodésica da curva é precisamente a derivada do ângulo que a tangente faz com uma direção paralela. Paralela com respeito à derivada covariante. Então a gente fez isso na aula passada. Mas é conveniente também medir o ângulo que a tangente faz, não só com uma direção paralela, mas é conveniente também medir esse ângulo com relação a um vetor coordenado, por exemplo, o XU. Certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Isso aqui vai me dar um ângulo, sei lá, um ângulo φ. E a pergunta então é, na hora de aplicar essa fórmula, a pergunta então é quanto que é a derivada covariante do XU aqui ao longo da curva alfa. Bom, para fazer isso então a gente vai supor que o sistema de coordenadas é ortogonal. Certo? Então o XU ele é perpendicular ao XV, em torno de cada ponto. E aí agora eu quero quero aplicar esse resultado aqui, eu preciso, portanto, de vetores unitários. Então eu chamo de E1 de T, o XU dividido pela norma dele, que é a raiz quadrada do E. E chamo de E2 de T, o vetor perpendicular, que é o XV dividido pela raiz quadrada de G. Então, esses dois vetores aqui formam em cada ponto uma base ortonormal. Então a pergunta agora é quanto que é o valor algébrico da derivada covariante do W1. Bom, mas você faz aqui o cálculo, né? Você vai ter que a derivada do E1 vai ser, então, eu tenho que derivar o 1 sobre raiz de E vezes o XU. Depois eu vou derivar o XU, né? O XU é uma função da curva. Eu preciso escrever a curva em coordenadas. Digamos que ela se escreve assim. Então o XU vai me dar, quando eu derivar com respeito a t, ele vai ser então a derivada com respeito a u, e aí eu tenho du dt, depois a derivada com respeito a v, multiplicada por dv dt. E aí, como se a derivada... Bom, essa é a derivada usual. Mas a derivada covariante, o que é? É exatamente a projeção tangente disso. E o valor algébrico, eu defini aqui na aula passada, ou na retrasada. Isso aqui é o produto escalar que a derivada covariante faz com o vetor perpendicular. Com o n vetorial E1, por definição. Só que nesse caso aqui eu pego a base, as coordenadas formando um sistema ortogonal e positivo também, que preserva a orientação da superfície. Então, nesse caso, o vetor perpendicular é exatamente o E2 de T. Certo? Isso aqui é a derivada covariante de E1 multiplicado pelo E2. Certo? Bom, como o E2 é um vetor tangente, eu posso esquecer a componente tangente aqui da derivada covariante e pegar a derivada usual. Bom, aí se você faz então a conta, né? Você vê que esse termo aqui vai desaparecer, que é bom para a gente, significa que a gente não vai ter que derivar o E, né? Porque o XU é o E1 vezes raiz de E e é ortogonal ao E2. Então esse termo desaparece. E aí a gente fica então com a seguinte expressão: o E2 é o XV sobre raiz de G. Então isso me dá XUU, XV sobre raiz de G, du dt, mais XUV
sobre raiz de g, não é isso? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Ah, que faltou 1 sobre raiz de e aqui, né? Quando eu derivo o xu, tem 1 sobre raiz de e aqui. Certo? Na verdade, aqui eu fico com e vezes g. E aqui também, né? xv sobre raiz de e g dv dt. Certo isso? Agora o ponto é que esse xu, xv, como o xu, xv são ortogonais, posso passar a derivada para cá, isso é exatamente menos o xu vezes a derivada xuv. Mas, por outro lado, isso aqui eu posso ver como, se eu tirar o v, menos 1/2 da derivada com respeito a v do xu. Certo? E o outro termo, que era o x uv xv, vai me dar, então, que eu posso tirar a derivada u para fora, isso é 1/2 a derivada com respeito a u do xv. Então, novamente apareceram os coeficientes da primeira forma fundamental. Então, acabou o cálculo, né? Vamos só escrever aqui o resultado. Começar a escrever o resultado. Talvez seja conveniente escrever aqui para guardar. Então, o resultado é a seguinte proposição. Se eu agora escolho, ao invés de pegar o W1 como sendo uma direção paralela, eu pego o W1 como sendo dado pelo vetor XU, normalizado para que tenha norma 1. Pego o W1 como sendo um campo coordenado normalizado. E o W2 vai ser o vetor velocidade de novo. Então, faço W1 igual ao XU, W1 de t, né? Esse é o XU sobre norma de XU no ponto alfa de t. E o W2 de t é simplesmente o vetor velocidade, curva parametrizada por comprimento de arco. O que eu obtenho, então, é uma fórmula para a curvatura geodésica que é diferente daquela. Pego o ângulo novamente. Vou chamar esse ângulo de θ. É o ângulo, portanto, que vai do E1 até o... 1 não, né? XU sobre norma de XU até o alfa'. E aí a fórmula que fica é que a curvatura geodésica, que é exatamente o valor algébrico da derivada covariante do W2, é igual ao valor algébrico da derivada covariante do W1 que eu calculei. Quanto que dá? Tem esse 1 sobre raiz de EG, que eu posso colocar para fora. Tem 1/2 ali também. 1 sobre 2 raiz de EG multiplicado por o primeiro termo lá, XU, XV, eu tinha calculado, dava menos derivada com respeito a V do XU, XU. Então, isso é menos derivada com respeito a V do E. Multiplicado por du dt. E aí o outro deve ser G derivado com respeito a U, dv dt. Certo? Acho que está certo, né? Bom, e aí vocês podem olhar para as expressões aqui, né? Vocês vão ver que qualquer semelhança não é mera coincidência, certo? O que vai ligar essas
fórmulas parecidas aqui. Tentar ligar essas duas fórmulas vai acabar nos dando o teorema de Gauss-Bonnet. Alguma dúvida até aí? Não? Ok. Então vamos começar o trabalho. Primeiro deixa eu enunciar o teorema de Gauss-Bonnet. Então a gente primeiro vai mostrar uma versão local. A gente vai usar coordenadas e depois a gente vai usar isso para provar uma versão global, usando triangulações. Então a gente começa com a versão local do teorema de Gauss-Bonnet. Primeiro tem que dar algumas definições. Bonnet, versão local. Talvez eu possa enunciar logo o teorema e eu explico aqui o que é cada coisa. Então, o enunciado é assim, né? Seja R contido na imagem de uma parametrização. Isso aqui está contido numa superfície S. Uma região simples. Que o U vai ser um disco. Então vale o seguinte. Se eu integrar, vai ser uma região R, uma coisa assim. Ela está contida na imagem uma parametrização. Vai ser uma coisa assim. Então, preciso pedir também que a fronteira de R esteja positivamente orientada. Vamos acrescentar isso aqui. Fronteira de R positivamente orientada. Então, vale o seguinte. A integral da curvatura de Gauss sobre a região R mais a integral da curvatura geodésica sobre a fronteira mais a soma dos chamados ângulos externos, soma dos ângulos externos. Isso aqui é igual a 2π. Onde θ i e de 1 a k são os ângulos externos da região. Então, essa é a versão local do teorema. Então, o que é uma região simples, né? O que são os ângulos externos? Bom, região a gente já sabe o que é. Quer dizer, uma região é o fecho de um aberto, né? Em geral, uma região é o fecho de um aberto cuja fronteira é um número finito de curvas diferenciáveis por partes. Isso aqui é uma região. E aí você diz que ela é simples se ela for homeomorfa ao disco. Se ela for uma coisa assim. Homeomorfa ao disco. Okay? Então a fronteira dela em particular vai ser dada por uma curva só, diferenciada por partes. Então isso aqui é uma região. E o que são os ângulos externos? Aí o que você faz é o seguinte, né? A fronteira ela vai ser diferenciável por partes. Então você pode pegar uma parametrização da fronteira. Então, digamos que eu chamo então de alfa de A a B. Essa parametrização.
A gente já sabe aqui o que significa essa parametrização ser positiva, né? Que significa que o vetor normal, quando você roda usando a orientação da superfície, aponta para dentro da região R. A superfície aqui é orientada. Certo? Então você diz que ela está... A parametrização é positiva quando você olha para um arco aí da fronteira, você tem a tangente, e aí você tem a tangente T, e você tem a normal Nzinho, que era o N vetorial T. Ela é positiva, então, quando essa normal aponta para dentro da região R. Ok? E agora só falta definir, então, os ângulos externos. Aí os ângulos externos você faz assim. Então, digamos que ela é diferenciável por partes, então você escolhe os vértices, né? Digamos, T0 vai ser o A. Temos T1, então até o TK, que é o B. De maneira que cada restrição de alfa ao TI mais 1, os TI menos 1 TI, é diferenciável para I de 1 a K. E aí, quando você olha para o vértice TI, né, você tem um desenho assim. Você tem aqui o vértice alfa de TI. E aqui está o segmento seguinte aqui da curva, né? Mas é melhor desenhar mais espaço aqui. O ângulo externo é aquilo que você esperaria que fosse se a curva fosse um polígono no plano. Então, você tem aqui o seu alfa de TI. A curva está vindo assim. A região R está aqui, digamos. E aí o que você faz é, você olha para a derivada pela esquerda. Você olha por aqui, esse vetor. Vai ser chamado de alfa' de TI, calculado pela esquerda. Certo? E aí você tem também uma tangente, calculado pela direita. Então, o ângulo externo é o ângulo orientado, que mede o ângulo entre esses dois vetores. Isso aqui é o ângulo entre o alfa' de TI pela esquerda e o alfa' de TI pela direita. E aí eu vou pegar esse ângulo aqui, ele é um ângulo orientado, né? Vou pegar ele entre menos π e π. Certo. Está clara a definição? Bom, só posso pegar ele entre menos π e π se esses vetores não forem antípodas, né? Não apontarem para direções contrárias, tá certo? Isso aqui estou assumindo que que o ângulo, estou considerando o caso em que esse valor absoluto não é π. No caso em que eles são, de fato, antípodas, você pode ter uma situação assim, que a sua curva vem, mas ela volta de maneira tangente ela mesma aqui, assim. Não pode se auto-intersectar, porque isso faz parte da definição de região. Pode ter uma situação assim, aqui está o alfa de TI, e aí você pode ter uma situação que ela volta pela tangente, mas ela volta por baixo, assim. Certo? E aqui você tem que levar em conta a orientação. Nesse caso aqui, ela está vindo assim, depois faz isso. Então, aí o ângulo, nesse caso aqui, o ângulo é exatamente π, com sinal positivo, enquanto que aqui você está vindo assim e está descendo depois. E aqui o θi fica, então, menos π. Certo? Dependendo de qual situação você está aqui. Levando em conta, claro, que eu tenho uma orientação, né? Ok? Então, assim, em qualquer situação, a gente tem bem definida a noção de ângulo externo. O ângulo estaria assim agora, né? E aqui ele está assim.
Ok. Então está claro o enunciado do teorema? Se está claro o enunciado, deixa eu dizer quais são os ingredientes para provar. O primeiro ingrediente é essencialmente o teorema da divergência, que no caso do plano, eu vou anunciar aqui como o teorema ou a identidade de Gauss-Green. O que ele diz? Se você integra sobre a fronteira de uma região, o R-til, digamos, é uma região do plano. Certo? Uma coisa assim. Então, se você integra na fronteira de R-til a seguinte forma diferencial, P du mais Q dv, isso é igual, na verdade o teorema de Gauss-Green é o teorema de Stokes para o plano. Né? Isso aqui vai me dar integral sobre a região R-til, dá diferencial dessa forma aqui. Mas quem que é a diferencial dessa forma? Quando eu derivar o P e Q são funções, tá? Então, quando eu derivar o P aqui, só preciso derivar com relação a V, porque eu tenho du. Então, isso vai me dar menos, porque eu tenho que trocar o du com dv. Então, isso me dá menos dp dv, e aqui eu derivo com respeito a u, mais dq d. Concordam com isso? Esse é o teorema de Stokes em dimensão 2. Teorema de Gauss-Green. Bom, o segundo ingrediente é um ingrediente topológico, que é o chamado teorema do índice de rotação. O índice de rotação. O que esse teorema diz? Imagina então que você tem uma superfície S, você tem uma parametrização x da superfície. Parametrização. Aí digamos que o U seja um disco, o homeomorfo é um disco. E aí a gente pega então, dentro da imagem dessa parametrização, que é a imagem de um disco, a gente pega uma curva fechada e que não se auto-intersecta. Na verdade, eu quero definir um pouquinho mais geral, então permito que ela seja diferenciável por partes. Você pega uma curva aqui, positivamente orientada, diferenciável por partes. Certo? Que é a fronteira de uma região simples. Então, digamos que R contido em x de U é uma região simples. Digamos que essa fronteira seja parametrizada por uma curva alfa. Alfa de t é a parametrização positiva da fronteira. E aí eu posso olhar então para o ângulo, vou chamar de φ, o ângulo que a tangente faz com a direção dada pelo primeiro campo coordenado. Se isso fosse uma curva plana, seria o ângulo com a horizontal, né? Φ de t é o ângulo que vai do XU sobre norma de XU para o alfa' de t. Vou enunciar aqui, tá? Então, todas essas condições aqui implicam que vale a seguinte fórmula. Se eu integrar a derivada da função ângulo no domínio da curva alfa, que digamos é AB, de A a B. Se eu estou olhando como é que esse ângulo varia, né, quando eu dou a volta na curva,
E se eu somar isso, os ângulos externos, isso aqui me dá 2π. Vamos interpretar melhor esse teorema para entender o que está acontecendo. Se a curva tivesse contida no plano, o que esse teorema está dizendo é o seguinte, que é bastante intuitivo. Imagina que você está no plano e pega uma curva que não pode se auto-intersectar, é fechada, tá certo? E ela está positivamente orientada, quer dizer que a normal está apontando para dentro da região. E aí agora eu pego a tangente, né, por exemplo aqui, e vou olhar para o que acontece com o ângulo que ela faz com a direção horizontal. Esse ângulo θ aqui, à medida que a curva varia. Ele vai variar aqui e quando ele volta, volta nele mesmo. Então, se você pega o ângulo em B, subtrai o ângulo em A, o que você sabe sobre essa informação aqui, a priori? Tá, o ângulo está variando aqui, né? Mas ele tem que voltar nele mesmo. Você sabe que o T de B é igual ao T de A. Então, isso implica o que sobre essa diferença do ângulo? Está medindo a variação total do ângulo, né? Múltiplo de 2π, exatamente. A priori, né, isso aqui tem que ser um múltiplo de 2π, um múltiplo inteiro. De fato, o fato de ser múltiplo de 2π não usa que ela é mergulhada, né, que ela não se auto-intersecta. Isso vale para qualquer curva, mesmo uma curva assim. Quando você mede a variação total do ângulo, né, a tangente, na verdade, ela está percorrendo o círculo, né? Isso aqui é um vetor unitário. Então, ele começa aqui e tem que voltar aqui. Ou seja, essa variação total ela está calculando exatamente o número de voltas que a tangente dá em torno da origem. Esse número de voltas tem que ser um múltiplo inteiro do 2π. Segue de maneira imediata disso daqui. Agora, o que é não trivial e precisa uma prova é que no caso em que a curva não tem autointerseções, como está aqui, e quando ela é positivamente orientada, esse múltiplo aqui é 1. É exatamente o que acontece com o círculo. O círculo tangente volta, dá uma volta. Se olha para a tangente, ela dá uma volta no círculo. Nessa curva daqui, por exemplo, quanto que é essa variação? 4π? Não. 0, isso. Porque vamos acompanhar o que acontece com a tangente aqui, né? Ela começa crescendo assim, né? Começa andando aqui, né? Anda aqui, aí vai parar em algum momento aqui, né? T de C, ela para num cara aqui. T de C. Mas aí quando ela começa a descer aqui, ela volta, né? Então ela desfaz tudo o que tinha feito antes. Certo? Então, nessa curva aqui, o K é 0. A variação total do ângulo é 0. O K que aparece aqui é o que se chama de índice de rotação de uma curva, tá? No plano. E o que o teorema topológico diz é que se a curva for a fronteira de uma região que é homeomorfa ao disco, o índice de rotação é 1 ou menos 1. 1 se ele estiver positivamente orientado, menos 1 se estiver negativamente orientado. Certo? Uma pergunta aí? Bom, isso é para uma curva diferenciável, mas se por acaso a curva tiver um bico, né? O ângulo salta. Quando chega aqui, eu estou calculando a variação do ângulo, ele vai saltar daqui para cá. Então, esse salto eu tenho que acrescentar na fórmula. Esse salto é exatamente o ângulo externo. Okay. Tá bem? Então, esses são os dois ingredientes que a gente precisa para provar o teorema de Gauss-Bonnet, a versão local.
E aí a prova vai ser simples. A prova vai ser curta. Dá trabalho um pouquinho só definir as coisas, mencionar esses ingredientes. Ok. Então a demonstração é a seguinte. Lembrando, a gente está trabalhando com uma região simples dentro de um sistema de coordenadas, que, aliás, eu vou supor que ele é ortogonal, me esqueci disso, né? A superfície é orientada e o sistema X, o V, é um sistema de coordenadas ortogonal. Também preciso supor isso, porque eu quero usar essas fórmulas aqui. Aqui, lembre que na proposição eu também preciso do sistema ser ortogonal, né? Ok, então a observação-chave que eu tinha feito logo no início da aula é que essa expressão aqui me diz que a curvatura de Gauss multiplicada pela raiz de EG é uma divergência. Então a gente vai explorar isso. Pergunta, então se eu aplicar o teorema da divergência, o que que dá, né? Bom, vou integrar o K vezes a raiz do EG, du dv, e aí eu integro na região R-til, onde o R-til é, digamos, a pré-imagem pela parametrização. Certo? Esse R-til aqui é o pré-imagem de R pela parametrização. Então, por um lado, isso aqui o que que me dá? Isso. Isso aqui é exatamente o elemento de área, né? Isso aqui é a integral do K vezes o ds. Sobre a região R que está na superfície agora. Porque o F é zero, ele não aparece aqui na fórmula. Então, usando que o F é zero, eu obtenho isso. Agora, usando a fórmula, eu tenho que isso aqui me dá menos 1/2. O raiz de EG cancela com aquele denominador. E eu fico, então, com a integral de EV sobre raiz de EG derivado com respeito a V mais GU sobre raiz de EG derivado com respeito a U. Certo isso? Agora está na hora de aplicar o Gauss-Green, teorema de Stokes. Então, se eu quiser colocar aquilo ali nessa forma, quem que tem que ser o P e quem que tem que ser o Q, né? O Q seria esse termo aqui. E esse aqui seria o menos P, né? Então, aplicando o Gauss-Green, a gente vai ter menos 1/2, que vem daqui da fórmula, e aí aparece, então, a integral sobre a fronteira do R-til da seguinte forma diferencial. O P é menos EV sobre raiz de EG, multiplicado pelo du, mais GU raiz de EG derivado com respeito a V. Certo? E aí vocês olham agora para a fórmula da curvatura geodésica. Exatamente isso que dá, né? Certo. Menos 1/2 aparece aqui. Tarará. Então, como é que fica isso? Isso aqui eu vou aplicar. Essa forma diferencial está sendo integrada ao longo da fronteira de R-til. Mas a fronteira de R-til era parametrizada pela curva alfa, né? Que é escrita em coordenadas dessa forma aqui. X de U de t, V de t. Quando eu aplico isso ao vetor velocidade da curva, eu vou ter exatamente aquela expressão ali. Ou seja, isso me dá menos 1/2
menos o meio desaparece, né? Vai ficar, então, menos a integral da curvatura geodésica. Eu esqueci uma coisa aqui, né? O que é que eu esqueci nessa fórmula? Derivada do ângulo, né? Derivada do ângulo. Aqui faltou derivar o ângulo. Ok? O ângulo que a tangente faz com a direção coordenada. Que é exatamente o que aparece no teorema do índice de rotação. O teorema do índice de rotação olhava exatamente para o ângulo, né, da tangente com a direção coordenada. Ok, então vamos corrigir isso aqui. A curva está parametrizada por comprimento de arco, né? Então isso aqui é basicamente o ds, se você quiser. Por isso que eu escrevi assim. Certo? Mas tem a derivada do ângulo, que vai aparecer. Então, como é que fica? Tem que ter cuidado com o sinal. Ali o EV está com sinal de mais, né? E aqui está com sinal de menos. Então, tem que passar para cá. O ângulo fica positivo aqui, então. Mais a integral da derivada do ângulo. Certo? Só que agora você tem que ter um cuidadozinho que a curva ela é diferenciável por partes, né? Então, quando eu digo a integral da curvatura geodésica, eu quero dizer a soma das integrais em cada arco. E aqui é a mesma coisa. Eu vou somar a integral do dθ i ds em cada arco CI. Isso aqui é o arco da fronteira de RTO. Talvez seja melhor usar uma outra notação para não confundir com os ângulos externos. Eu chamei de φ ali, né? Vou chamar de φ aqui. Certo? Então, quanto que é isso daqui? O objetivo é interpretar em termos geométricos, né? Então, esse primeiro termo aqui já está bom. Isso é exatamente como agora o elemento é o elemento de arco. Isso aqui é exatamente menos a integral da curvatura geodésica na fronteira. E agora, o que eu faço com isso aqui? O que é isso? Você pode usar o teorema fundamental do cálculo, né? Também, se quiser. Mas aqui tem que lembrar que a curva é diferenciável por partes, em primeiro lugar, né? E segundo, que você usar o teorema fundamental do cálculo, você só vai dar, digamos, uma reformulação do que seria isso daqui. Né? Quer dizer, se a curva fosse diferenciável por partes, eu posso escrever isso como θ de B menos θ de A, ou então como integral do dθ dt, se eu quiser. Certo? Essas coisas. O teorema fundamental do cálculo só vai me dizer que essas duas coisas são iguais. Mas o que eu preciso mesmo é do teorema do índice de rotação, que me diz exatamente que a variação total do ângulo, né, que é isso aqui, é o que isso está medindo, é igual a essa variação total desse ângulo aqui, a 2π menos a soma dos ângulos externos. Então, isso aqui é 2π menos a soma dos ângulos externos pelo teorema do índice de rotação. E aí acabou, é só rearrumar, né? Arrumando dá isso daqui. Certo? Observem que se você pensa numa curva plana, né? Se a sua curva está contida no plano, o teorema de Gauss-Bonnet nada mais é do que o teorema do índice de rotação. Porque no plano, a curvatura de Gauss é zero, né?
Curvatura de Gauss é zero. A curvatura geodésica é exatamente a derivada do ângulo que a tangente faz com a horizontal. Então, isso aqui é o índice de rotação, digamos, né? Da curva. E esse termo desaparece. Então, o teorema de Gauss-Bonnet, no plano, é o teorema do índice de rotação. Que fica um teorema puramente topológico, né? Que você pode provar, mas eu não vou fazer aqui. E que é intuitivo, né? Pela minha discussão aqui. Então, vamos lá. Perguntas? Tudo ok aí? Ok. Então, se está tudo ok, a gente pode começar a versão global, né? A versão global, a demonstração vai ser puramente combinatória. E a parte, digamos, de cálculo acabou. Porque a ideia é que se você quer integrar a curvatura de Gauss agora numa região que é muito grande, a ideia é que você vai quebrar essa região muito grande em pedacinhos menores, de tal maneira que cada pedaço menor esteja contido numa parametrização daquele tipo, e aí você vai aplicar o teorema de Gauss-Bonnet local em cada pedacinho. E você vai somar os resultados. E aí você tem que interpretar o que acontece quando você faz isso. A maneira mais conveniente de quebrar uma região R em pedacinhos menores é usar triangulações. É o que a gente vai fazer agora. Certo. Bom, o que é um triângulo, né? Um triângulo é simplesmente uma região simples com 3 vértices. Com 3 vértices. Uma coisa assim. Certo? Esse é um triângulo. E aí tem um teorema que diz que qualquer região pode ser triangulada. E mais ainda, pode ser triangulada com triângulos muito pequenos. Qual é o enunciado? Primeiro, deixa eu definir o que é uma triangulação, né? Então, uma triangulação de uma região, vou colocar assim, de uma região R, é uma decomposição de R em triângulos, uma decomposição de R. Vou escrever assim, R é a união de TJs. Ou melhor, é uma família de triângulos, que eu vou chamar de TI. O I aqui varia de 1 a N, uma família finita de triângulos. Com as seguintes propriedades. A primeira propriedade é que realmente a união dos triângulos é a região inteira. Ou seja, o R é a união dos TJs, dos TIs. E a segunda é que 2 triângulos, quando se intersectam, fazem isso ao longo de uma face comum, que pode ser uma aresta comum ou um vértice comum. Então, você não pode ter uma situação assim, um triângulo assim e outro assim, por exemplo. Isso aqui está proibido. Sempre que 2 triângulos se intersectam, ou eles o fazem ao longo de uma aresta comum, ou então ao longo de um vértice comum. Certo. Então, se TI intersectado com TJ é não vazio, onde o I é diferente do J, então TI interseção TJ é um vértice ou uma aresta comum de TI e TJ. Ok? Isso que é uma triangulação. Triangulação é uma coisa... Você tem uma região R, você faz uma coisa assim, né? Ok? Isso é uma
triangulação. Opa, aqui não, né? Não posso fazer isso, por exemplo. Isso aqui deixa de ser uma triangulação. Porque eu tenho um triângulo aqui maior, um triângulo menor, e a interseção dos dois está dando um subconjunto da aresta. Isso não pode acontecer. A interseção tem que ser um triângulo assim. Tá certo isso? Isso é uma triangulação. Vou fazer assim também. Certo? Tá ok aí? Não, aqui não tem um problema aqui, né? Esse triângulo aqui não está intersectando com o outro, né? Então deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Ok, então isso é uma triangulação. Bom, e aí o teorema que vem da topologia é o teorema que diz que toda região pode ser triangulada com triângulos arbitrariamente pequenos. Como é que você diz que o triângulo é pequeno? Você dá antes uma cobertura aberta da superfície. Você dá uma cobertura aberta e diz que vai existir uma triangulação tal que os triângulos, cada triângulo está contido em pelo menos em algum dos abertos da cobertura dada. Ou seja o alfa em lambda, uma cobertura aberta da região R. Ok? Então, existe uma triangulação da região de R, tal que, com as seguintes propriedades adicionais. Primeiro, cada triângulo está contido em algum aberto da cobertura. Ou seja, para todo triângulo TI está contido em algum dos abertos, o alfa. E segundo, essa é importante para a demonstração, se a superfície for orientada, então cada triângulo, como a superfície é orientada, né, você pode parametrizar de maneira positiva. Por exemplo, esse daqui ficaria assim, né? Aqui por dentro ele seria assim, assim e assim. Certo? Mas eu posso orientar o outro triângulo também. Ficaria assim, assim e assim. Qual é a observação que vocês têm sobre o desenho que eu acabei de fazer? Estou supondo que a superfície é orientada. Então, eu posso pegar, se eu tenho uma tangente aqui, eu sei para onde está o normal, né? Então, eu posso orientar cada triângulo de maneira positiva. E aí, qual a observação que vocês têm sobre isso aqui? A fronteira da União está... Sim, também. Essa é uma observação. Mas não é a que eu estou querendo, não. Porque imagine, vamos pensar no que a gente vai fazer, né? A gente vai usar o teorema local para cada triângulozinho. Vou somar, então, aquela identidade aqui, integrada em cada triângulozinho. Então, em particular, eu vou estar somando integrais sobre as fronteiras dos triângulos. Isso, exatamente. Ou seja, se eu oriento os triângulos de maneira positiva, a orientação induzida na aresta comum de triângulos adjacentes, essas orientações se cancelam. Uma está para cá, outra para lá. Essa é a segunda observação. Então, se S é orientada e os TIs são orientados positivamente,
então, orientações induzidas por triângulos adjacentes em aresta comum se cancelam, não? São opostas. São opostas. Ok? Exatamente o que está acontecendo aqui. Então, isso é tudo que a gente precisa para provar o teorema global. Sim. Talvez seja fácil você também tentar globalizar usando a partição da unidade. Partição da unidade em que, como... Na verdade, a gente provou que toda variedade pensável vai admitir a partição da unidade coordenada a qualquer cobertura aberta. Uhum. Você consegue fazer esse cálculo em cada vizinhança coordenada e depois globalizar usando uma partição da unidade. Na verdade, a gente definiu integral partição da unidade. Sim, sim. O problema de você usar a partição da unidade é que você vai introduzir uma φ aqui, né? Quer dizer, a ideia seria a integral da curvatura em tudo seria a soma das integrais de k φ i, não é isso? Onde φ é a partição da unidade. Uhum. Mas aí você introduz uma função que, digamos, não é geométrica, é uma função que vem da... Daí seria por definição a integral de k, né? Isso. Mas eu digo, a ideia é você tem uma partição da unidade, soma das φ's igual a 1, né? Então, a integral de k é igual a essa soma aqui. E aí o ponto é que agora essa função está, digamos, suportada numa região onde você tem um sistema de coordenadas. Aí você pode usar as coordenadas aqui. Só que aí você está introduzindo uma função artificial no problema. A vantagem de fazer a triangulação é que você está trabalhando com a própria curvatura de Gauss mesmo. Não tem uma função associada aqui. Então você vai poder usar o teorema da divergência, chegar na curvatura geodésica. Está entendendo? Se você faz partição da unidade, você perde o significado geométrico aqui, né, com a φ. Essa abordagem é melhor por causa disso. Ok. Então vamos fazer aí. Então, o teorema de Gauss-Bonnet, versão global, diz o seguinte. Deixa eu pensar aqui o que eu faço. 15 minutos, né? O teorema de Gauss-Bonnet, versão global. Então, a ideia agora é que a gente não vai mais ter o sistema de coordenadas, ou seja, R contido numa superfície regular, uma região orientada. Desculpa, uma região só. Essa é uma superfície orientada. Então, eu tirei, por exemplo, a condição de que essa região é simples, ela não precisa ser mais um disco. Em particular, a fronteira dela pode ter mais de uma curva. Certo? Então, R é uma região. Então, posso escrever a fronteira de R como uma união de curvas onde cada CI é uma curva fechada, diferenciável por partes, sem autointerseções, né? Fechada, diferenciável por partes e parametrizada positivamente. A fronteira está parametrizada positivamente com respeito à região R. Então, o teorema diz que a integral da curvatura de Gauss sobre a região R mais integral da curvatura geodésica na fronteira
onde agora você tem que somar as integrais em cada uma das curvas, mais a soma dos ângulos externos. Até aí eu coloquei, né? Soma dos ângulos externos. Isso aqui é igual a 2π vezes a chamada característica de Euler da região. Essa aqui é a característica de Euler. Então, o que é... vamos comparar, então, os dois enunciados, né? A diferença, então, é que apareceu essa característica de Euler. A razão por trás aqui é de que a característica de Euler de uma região que é homeomorfa ao disco é 1. Né? Portanto, esse teorema aqui é simplesmente um caso particular da versão global. O que é característica de Euler? Vocês talvez já tenham visto em algum curso por aí. A característica de Euler ela pode ser definida combinatorialmente usando triangulações. Ou seja, dado uma região R, uma triangulação TI de R, você pode chamar de V o número de vértices da triangulação, chamar essa triangulação de lambda. Você pode chamar de A o número de arestas e de F o número de faces. Então, a característica de Euler é definida como, a princípio é um número que depende da triangulação, né? Isso aqui é simplesmente o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces. É a soma alternada dos números de faces 0-dimensionais, 1-dimensionais, 2-dimensionais. Se a triangulação fosse tridimensional, você ia subtrair o número de faces tridimensionais e assim por diante. Sempre alternando a soma. E aí o ponto, o fato é que esse número não depende da triangulação. Que não depende da triangulação de R. Ou seja, na verdade, esse número aqui, característica de Euler de uma região, é um invariante topológico. Certo? Então, qual é a característica de Euler de um disco? Bom, um disco ele é homeomorfo a um triângulo, né? Que já tem a sua própria triangulação trivial. Então, no caso do triângulo, o número de vértices é 3, o número de arestas é 3 também, e o número de faces é 1. Então, a característica vai dar 3 menos 3 mais 1, ou seja, 1. Né? A característica de Euler de um disco é 1. Por isso que o teorema global implica o local. E isso não depende da triangulação. Você pode triangular de uma maneira diferente, vai dar 1 do mesmo jeito. Tá certo? Alguma pergunta sobre isso aí? Então, ao invés de provar, deixa eu fazer só um corolário. Terminar a aula. Existe um teorema muito famoso, né? Que é o teorema da classificação das superfícies compactas, que diz o seguinte: esse teorema vale para qualquer região. Em particular, você pode tomar a região como sendo a superfície inteira, se essa superfície inteira for compacta. No caso, essa região vai ter fronteira vazia. Esse termo, portanto, não vai existir. Mas uma superfície inteira também pode ser triangulada. E superfícies compactas estão classificadas topologicamente, né? Da chamada classificação das superfícies compactas. E aí é mais fácil desenhar as que são orientáveis. Qualquer superfície compacta orientável tem que ser homeomorfa a uma das superfícies da seguinte lista.
A mais simples delas é a esfera, certo? Chamada superfície de gênero zero. O G é o gênero da superfície. Pode ser um toro. Tem gênero 1. Aqui é a esfera, né? Aqui é o toro. E aí você pode ficar acrescentando buracos aqui, né? Gênero 2. E assim por diante. Certo? Cada uma dessas superfícies pode ser formada da seguinte maneira. Você pega uma esfera, que é a superfície mais simples que existe, compacta, né? E aí você fica acrescentando asas. Acrescentar uma asa significa pegar dois discos aqui, tirar esses dois discos e colar um tubo. O desenho seria assim, né? Quando você faz isso aqui, que superfície é essa? É um toro, né? Então, isso aqui é uma superfície de gênero 1. Né? Mas você pode continuar fazendo o mesmo processo aqui, pode acrescentar um outro aqui, né? Certo? E aí você vai ter o bitoro. Então, o gênero nada mais é do que o número de asas, o gênero é o número de, ou handles em inglês, né? Você precisa acrescentar uma esfera para obter a superfície. Então aí você pode calcular a característica de Euler desses objetos. Quanto que é a característica de Euler da esfera? Quem sabe aí triangular a esfera? Qual é a triangulação mais simples que tem da esfera, mais natural? Como? Um só triângulo? Não, o triângulo ele triangula o disco, né? Isso aqui não é uma esfera, não. Triângulo com as duas faces. Não. Se você olhar, tem que ter aquela condição de que dois triângulos adjacentes se intersectam ao longo de uma face comum. Precisa mais triângulos, né? Exatamente. Um tetraedro é a mais simples. Isso aqui é o homeomorfo, um tetraedro, né? A superfície de um tetraedro, né? Então, nesse caso aqui, são 4 triângulos, né? O número de vértices é quanto? É 1, 2, 3, 4, é isso? O número de arestas é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número de faces é 4. Portanto, a característica de Euler da esfera é 4 menos 6 mais 4, isso dá 2. Certo? Essa é a característica de Euler da esfera. E de um toro? Como é que a gente faz a de um toro aí? Octaedro? Bom, posso deixar como exercício mostrar que toda vez que você acrescenta uma asa, a característica de Euler cai 2 unidades. Certo? A característica de Euler do toro vai ser 0, que é 2 menos 2. A do bitoro é menos 2 e assim por diante. Certo? A característica de Euler aqui deu 2, aqui ela é 0, aqui ela é menos 2, isso aqui é a superfície, né? E assim por diante. Então, de maneira geral, a característica de Euler de uma superfície de gênero G é 2 menos 2G. Essa é a fórmula. Certo? Então, só um comentário. Uma maneira de triangular o toro é você observar que o toro é
é um quadrado com esse lado identificado com esse e esse identificado com esse. Então você pode pensar numa triangulação que seja uma coisa assim, por exemplo. Onde esse lado aqui está identificado com esse aqui, por exemplo. Certo? Triangulação do tório. Aí você faz a conta aqui, vai dar 0. Enfim, o comentário que eu tinha que fazer é que se você pega a situação mais simples possível, ou seja, se você pega a região para ser a superfície inteira, a fórmula fica muito simples. Esse é o corolário. Se você tem uma superfície compacta no R3, ela tem que ser orientada. Então vale a seguinte fórmula. Não vai ter fronteira da região, portanto também não tem ângulo externo. A fórmula é simplesmente que a integral da curvatura de Gauss sobre a superfície é igual a 2π vezes a característica de Euler. E qual é a beleza disso daqui, né? Que de um lado você tem geometria, do outro lado topologia. As duas coisas são sempre iguais. Se você pega uma esfera bonitinha de raio 1, pega uma esfera de raio 1. Esfera de raio 1 a gente viu que tem curvatura de Gauss quanto? Isso aqui é 1, né? Quanto que dá a integral de 1? A integral de 1 é a área, né? Quanto é que é a área? A área de uma esfera de raio 1, quem sabe? 4π, né? 4π. Certo. Então, a integral de K vezes a área aqui dá 4π nesse exemplo simples, que é o que você espera, porque a característica de Euler de uma esfera é 2. Isso aqui tem que dar 4π. Certo. Uma esfera bonitinha. Agora, se você pega uma esfera toda torta, certo? E aí você imagina que isso aqui é tipo uma... Imagina um polvo, né? Tem impacto assim, não sei o quê. Certo? Uma espécie de polvo aí. O Lula. E aí você integra a curvatura de Gauss sobre essa superfície toda. Vai ter pontos onde ela é positiva, vai ter pontos onde ela é negativa, mas esses pontos vão se cancelar de tal maneira que o resultado dá 4π de novo. O que realmente importa é a topologia da superfície. E aí se você chega aqui, nesse polvo aqui, né? E aí diz assim, vou fazer um polvo mais interessante, vou colocar uma asa nele aqui, né? Aí, de repente, isso aqui passa para 0, porque aí já não é mais uma esfera, é um toro que tem gênero 0. Então, esse é um teorema importante, né? Inclusive, o objetivo da segunda parte do curso é obter uma generalização desse teorema para dimensões mais altas. Ok, então na aula que vem a gente continua.